Então, assim, ele tá no Rio, tá, a mulher dele, né, tá aqui no Rio, tá curtindo lá a Barra da Tijuca e tal. Uhum. Então, acho que pra ele ir pra São Paulo é ele querer mesmo, e a família deixar lá, a mulher do cara. Aí é com ele lá. Mas acho que se chamar dessa vez vai. Mas também tem que ver se o Corinthians e a torcida não estavam chateada com ele, porque quando ele saiu da seleção, eles fizeram o convite pra ele ir, e ele foi pro Flamengo. Uhum. Então isso também pode fazer um peso. Mas eu acho que o tempo pra passa torcida. dessas coisas e É. quando você tá precisando, a galera dá uma esquecida nesses assuntos, eu acho. pelo Mas menos. aí é que tá. Aí ele vai voltar na primeira oportunidade dele pegar e não fazer nada, ou não ganhar, ou só empatar e tal. Vão lembrar isso e vão começar a entrar na cabeça do cara de novo. Então, É. será que ele tá afim disso? Será que ele quer isso? Mas eu vou te falar, eu tô dizendo, ó, desde o início do ano, o Corinthians vai implodir. O Corinthians vai implodir. E assim, a gente já tá vendo aí, eu acho que talvez implodiu até um pouco mais cedo, por causa do Garro, depois de ter matado uma pessoa lá na Argentina. E aí agora ficou mais, porque aí perdeu o melhor jogador, Coronado já tá falando Que quer de sair. sair. Exatamente. Ele tava quase certo de vir pro Botafogo. O Coronado é um bom jogador, Tava cara. quase certo pra ele vir pra vir como meia. Só que aí o Corinthians começou a pedir muito dinheiro, porque o Corinthians tá devendo todo mundo. Não, e o Corinthians É. paga uns salários astronômicos, paga salário nível Flamengo, entendeu? E assim, ele tá devendo todo mundo, daqui a pouco já estão batendo os devedores na porta, já tá batendo o do Coronado, se não me engano, do Garro. Aham. O próprio empresário dele já entrou na justiça contra o Corinthians. Então, assim, eu tô vendo ali uma situação que talvez o Corinthians não consiga sair tão cedo. É assim, o time não é tudo isso e ainda por cima tá com esses problemas na justiça, tá sem técnico. Então, talvez a gente esteja vendo aí realmente o time do Corinthians ruindo. Né? Ruindo, né? E é impressionante como a falta do Garro faz diferença, né? Sim. Ó, o Garro era jogador, pra mim foi o melhor jogador do ano passado. Foi o Garro que salvou. Foram 10 assistências Foi. e 10 gols, cara. Foi bizarro como que ele atuou ano passado e com um time que não era tudo isso, né? Tipo, se parar pra pensar. É um time bom, mas E também reza a nada... lenda também que o Garro, o agente dele lá, né? Foi falar com o Botafogo também, que ele queria sair e tal. Só que aí o Botafogo ficou meio assim por causa do julgamento dele. É complicado, É. né? Ele tá numa situação bem difícil agora. Por causa do julgamento dele lá, mas ele não quer ficar mais com a situação dele, o clima dele com o clube não tá legal lá. Ele tá Não adianta. muito afim Eu de acho sair. que o Corinthians fica muito dependente de alguns jogadores, né? Que é o Memphis, que eu acho que assim, o cara é muito acima da média, não tem jeito. O próprio Yuri Alberto, quando ele não tá muito inspirado, fica difícil. No passado, o Yuri Alberto, mandou bem pra caramba e No salvou final, também. acordou, É. né? O Garro, e eu acho também o Neneca, eu colocaria também. Porque realmente o Hugo, quando ele decide agarrar, é complicado, cara. Não. Então, isso foi até uma das vantagens que o Fluminense teve de enfrentar o Corinthians ontem, né? E ter Nossa, mas o conseguido goleiro ganhar. deles é muito ruim em reserva, Jesus. Não, eu não vi botaram a muito culpa ruim, não. muito no goleiro, né? Mas, pô, foi um gol de pênalti. Não, Então, o pênalti assim, super bem batido, que não tinha como o cara pegar. Mas os outros jogos também, pô. Não, E o mas René- é porque, como ele tava falando, botaram a culpa no goleiro ontem. Pô, não tá. tem como, cara. não. Os dois chutes de ontem não tem como ele pegar. Tipo Nem isso. se fossem dois goleiros ali, Não, pegava mas no o- outro jogo foi horroroso. O Ah, BP beleza. até defendeu o goleiro, falando que isso foi culpa do Corinthians, que o Corinthians dá muito espaço na intermediária pra chutarem, tanto é que o René deu aquele chutaço da Cara, mas intermediária. aí, Aí. fala mal dele. Desculpa, Renê, nunca critiquei. Não, mas ó, antes do gol, ele já tava jogando muita bola. Eu já estava mentalmente elogiando ele. Falei, cara, Mentalmente. é que eu tava assistindo Caraca, o tem jogo que se sozinho. preparar, entendeu? É meia hora É porque ali eu tava olhando. vendo o jogo Tava sozinho, então não tendo tive uma ninguém. boa- Combinar aqui ele jogar bola. Tava tendo Deixa eu uma ver. boa visão. Tava. Tava- Só que antes do gol ele já tava fazendo muito desarme, apoiando bastante o ataque. Ele já tava jogando bem. Aí foi só consagrado com gol, né? É fogo, cara. É, bom. Eu acho que ele, assim, aquele lateral é nota 5, 6. Mas muita gente também comentou do lance do René, daquele que o Ganso passou pra ele na batida de falta. Que ele foi sozinho pra dentro da área. Tava ele, ia ser a batida. Não, esse foi complicado, Aí cara. o René isolou logo depois. É porque assim, Então você quer elogiar, mas não pode elogiar muito, É né? que ele pensou em duas coisas ao mesmo tempo. Ele tentou bater cruzado e chutar pro gol. Então não foi nenhum nem outro. É. Esse foi o grande problema, né? Mas assim, boa partida do René ontem. Surpreendeu bastante, inclusive. Mas assim, foi titular, relaxa. Isso não vai acontecer com muita frequência, porque de vez em quando ele dá uma flertada ali com fazer uma cagada, aquela diarreia mentalzinha ali. Às vezes, ele ainda não fez, ele ainda não entregou um gol, mas ele fica uma linha tênue muito apertada ali de fazer uma cagada. Todo jogo esse cara vai fazer merda, ele não faz.
Sabe quem entregou o gol? João Vitor do Vasco. Eita, Que coisa ai, triste que caraca. foi, né? Ceará moleque, e Vasco. que recuo foi aquele? Que recuo merda, né? O cara dando aquela cabeçada, Moleque, parece que ele aí vai deu aquela fazer cabeçada assim. e broxou no meio. Assim, Caraca, meu pescoço mole de galinha. Tá com pescoço de galinha mole, assim. cara. Falei, caralho, que porra é essa, mano? Cara, não entendi E nada já teve também. gol contra o do Gomora no jogo também, né? Gol contra.